Maturidade, crescendo pela comunhão. Atos 2,42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuiu a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Unidade não é apenas ajuntamento, não é apenas cantar uma música de comunhão, abraçar o irmão, beijar o irmão, apertar a mão do irmão. Isso não é unidade. Unidade é muito mais do que isso. É estar no mesmo lugar e compartilhar os mesmos interesses, ter o mesmo coração, mesmo pensamento, ter o mesmo sentimento. Porque igreja é um lugar de relacionamento. Igreja é um lugar de relacionamento. Mais uma vez. Mais uma vez. Não ouvi? E se nós não estivermos dispostos a desenvolvermos essa unidade, nós estamos perdendo tempo cantando, pregando e falando sobre unidade. Amém? Temos que viver a unidade de forma plena. Existem pessoas que desejam fazer parte de uma igreja onde ela possa ir apenas aos domingos, sentar nas últimas fileiras e assim que o culto acaba, vai embora. Ela não quer contato com ninguém. Eu não quero porque eu sei que a igreja dá problema, eu já fiz parte de liderança, eu já fiz parte... Gente, a igreja que não der problema é que você não entrou nela ainda, porque no dia que entrar estraga, porque todos nós somos problemáticos. E os nossos problemas só vão resolver quando a trombeta tocar, toropó, aí todo mundo vai virar santo completo. Porque nós já somos santos hoje, mas somos santos imperfeitos ainda. A obra está sendo feita. Amém, querido? Filipenses 1,6 diz que aquele que começou boa obra, ele vai completar. Até que dia? Até o dia de Cristo Jesus. Então até o dia dele nós estamos aqui lutando e batalhando pela unidade do corpo de Cristo. Amém? E nós falamos também que a igreja é um corpo. Essa é uma das maiores revelações. Colossenses 1,18 diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. Então nós precisamos compreender que fazemos parte de um corpo e a minha mão não vai onde o meu braço não vai. Se a minha mão tiver vontade de ir, mas o braço não tiver vontade, então não vai. Então muitas vezes nós vemos muitas vontades no corpo de Cristo, mas a única vontade que deve prevalecer é a vontade da cabeça. Jesus é a cabeça, amém? Ele é a cabeça do corpo da igreja. E nós falamos que a primeira coisa necessária para que haja crescimento e maturidade e comunhão no corpo é estarmos ligados à cabeça, estarmos em comunhão com Cristo pelo relacionamento, porque tem muita gente que tem comunhão com a igreja, com a função, tem comunhão com o cargo, tem comunhão com o amigo da igreja, mas não tem comunhão com Jesus, tem comunhão com a reunião do domingo, mas não tem comunhão com ele durante a semana. E se nós não temos essa comunhão, a linguagem vai ficando estranha, porque quem tem comunhão com a cabeça, quem tem comunhão com Cristo, quando encontra com outra pessoa na rua, você nunca tinha visto essa pessoa, encontrou com uma pessoa, parece que já tem 10 anos que conhece. Por quê? Porque fala a mesma linguagem, está ligado à cabeça, amém? E aí eu falei sobre crescer. E crescer de que forma? Em relação à unidade. Uma das formas pelas quais nós podemos crescer espiritualmente em unidade é crescer servindo. Servindo a quem? A Deus. E nós servimos a Deus de várias formas, mas a forma mais direta que nós servimos a Deus é servir o irmão. Você quer servir a Deus? Quero, Jó. Então o que eu faço? Sirva seu irmão. Amém? Diga ao irmão que está do teu lado aí: você quer servir o Senhor? E me sirva. Então falei sobre servir a Deus com algumas coisas que nós podemos servir a Deus, claro, servindo aos irmãos. E a primeira coisa que eu citei na semana passada foi servir com o seu tempo. A Bíblia diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Ou seja, dedicação exige tempo. A Bíblia diz: e eles perseveravam. Existia
um tempo gasto ali na perseverança, nas reuniões, no partir do pão, nas orações. Os judeus que se reuniam todos os dias eram cerca de 3.000. Eles não tinham hábitos de estarem reunidos. Eles se reuniam em 3 reuniões apenas. Por mês, não. Por semana, não. Por ano. Era na Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Eram as 3 reuniões. Atos 2,46 diz assim: todos os dias. Agora não é mais 3 vezes por ano. Agora, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Tem pessoas que pensam que ir à igreja é um favor que eles estão fazendo para a igreja ou para o pastor. Ô pastor, como diz lá em També, tu pega o boi que eu vou domingo. Gente, e a igreja não é favor que a gente faz para a igreja nem para o pastor. E a igreja é benefício para nós. E estar em reunião, em comunhão, é benefício para o nosso crescimento espiritual. Servindo ao irmão, crescendo em comunhão, servindo com os nossos talentos. Porque uma outra forma pela qual nós podemos crescer em maturidade no corpo de Cristo é servindo aos nossos irmãos com os nossos talentos. Nós podemos limpar a casa do irmão, nós podemos ajudar o irmão no conserto da casa. Eu me recordo que eu conversei com um amigo a respeito desse espaço aqui e de algo que a gente precisava fazer para as crianças ali, e chamei para ele dar uma olhada apenas. Ele veio aqui só olhou e falou: vamos fazer. Eu falei: quando? Ele falou: agora. Ele foi lá, comprou gesso, comprou tijolo, comprou tudo e fez aí rapidinho e serviu o corpo de Cristo com o quê? Com o talento dele. Gente, em Atos 9:39, nós lemos uma passagem muito poderosa, que foi quando Pedro estava em Jope, em Lida. E lá em Lida ele curou Enéas. E a turma ficou sabendo que Pedro curou Enéas. Jesus curou através de Pedro. E chamaram Pedro a Lida. Por quê? Porque Dorcas tinha morrido. E quem é Dorcas? Dorcas era uma irmã que era estilista. Dorcas era costureira. E aqui em Atos, no capítulo 9, o verso 39, a Bíblia diz na parte B assim: todas as viúvas o rodearam. Rodearam quem? Pedro, chorando. E mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito enquanto estava viva ainda com elas. Então Dorcas servia o corpo de Cristo fazendo o quê? Costurando para as viúvas. Era o serviço dela. E nós podemos servir com os nossos talentos. É ou não é, gente? Através da música, através do microfone. Os líderes dos departamentos aqui, evangelismo, líder de homens, de mulheres, o líder dos casais, e nós podemos servir o corpo com os nossos talentos. Mas eu vou dizer para você, quando você coloca a mão para servir, aparece coisa para fazer. É só você se disponibilizar. A partir do momento que você fala, eu quero, aí Jesus, ele manda serviço para você. Por exemplo, o médico, ele pode servir o corpo de Cristo com o seu talento. O dentista, o enfermeiro pode servir o corpo de Cristo. O professor pode servir o irmão. Servir com o carro, pode servir também com os dons. Nós somos capacitados com os dons do Espírito para servir os irmãos. Dom não é para o nosso próprio sucesso, é para a edificação do corpo de Cristo. Nós podemos crescer servindo com o tempo, servindo com os talentos. Mas eu gostaria de falar de alguns obstáculos que muitas vezes vêm para impedir a nossa comunhão e a nossa unidade. Na realidade, o primeiro obstáculo são as pessoas que estão buscando a igreja, procurando aquilo que a igreja pode oferecer. Não, eu vou para a igreja para saber o que a igreja tem para me oferecer. E aí as pessoas querem ouvir o melhor louvor, eles querem a melhor pregação, quer o som de melhor qualidade, quer uma igreja com performance lá em cima. Eu vi tal igreja na internet, eu sonhei com aquela igreja e eu quero minha igreja daquele jeito. Mas não quero se envolver no corpo de Cristo. Eles querem chegar, se assentar, assistir o culto, o melhor culto do mundo, não é? Tipo assim, eu vou lá no Ministério Infantil, ver a qualidade do Ministério Infantil, para saber se eu vou ou não participar. Está procurando um lugar top. Mas ele não chega perguntando assim, rapaz, o que tem para fazer aí? De que forma eu posso ajudar o corpo de Cristo aqui? É isso que nós precisamos, irmãos. Se você vê algo que não está bem, você precisa chegar para o pastor e falar, pastor, eu posso ajudar nessa área aqui. Posso dar um empurrão aqui nessa área? E aí você vai contribuindo para que a igreja do Senhor possa crescer
em unidade, em comunhão. Amém? Uma outra coisa que a gente pode fazer para crescer em maturidade aqui é vencer o obstáculo e servir com os nossos bens. Sabia disso? Atos 2,45. Você está comigo aí com a Bíblia aberta aí? Atos 2,45 diz assim: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Você leu comigo? Eles, gente, não era dinheiro que estava sobrando, não. Eles tinham uma propriedade. E eles vendiam aquela propriedade. E eles serviam as pessoas. Eu creio que nós podemos chegar um dia nesse aspecto. Eu creio que nós podemos chegar lá um dia. Amém? Gálatas 6,10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Eu venho de uma família. Meu pai, ele quando aceitou Jesus, perdeu tudo. E aí ele começou novamente. E o Senhor abriu a mão para ele, porque era um homem muito generoso na obra. E meu pai, ele nunca recebeu da igreja o dinheiro que tentaram dar para ele na época, remunerar. Ele não aceitou, e aí esse dinheiro foi dividido entre os irmãos que trabalhavam na igreja, entre os filhos, inclusive. Mas ele nunca recebeu. Ele sempre usou o recurso dele para construir prédios para a igreja. Sempre usou o recurso para abençoar um irmão aqui e outro ali. Quanto mais ele fazia, mais as coisas iam melhorando para ele. E aí quando ele foi para o Senhor, ele deixou 10 filhos, cada um com a casa. Ele deixou 3 fazendas aí, uma casa top para a mãe. Gente, tudo isso semeava, ofertava. Ele não tinha pena. Abria a mão mesmo para o corpo de Cristo, e o Senhor abria a mão para ele. Então nós podemos servir com os nossos bens. Amém? Mas é um obstáculo quando a gente vai servir e a gente encontra o obstáculo da avareza muitas vezes. É claro que a Bíblia diz que eles serviam segundo a necessidade dos irmãos. Então, irmãos, um outro obstáculo que nós encontramos é que quanto mais, presta atenção e anota, quanto mais nós caminhamos em comunhão, nós passamos a conhecer tanto as qualidades quanto os defeitos uns dos outros. Quanto mais eu caminho contigo, você vai conhecer minhas qualidades e você vai conhecer meus defeitos. E aí, é por isso que eu tenho que estar disposto a pagar um preço em favor do meu relacionamento com você. Porque você vai ver o meu defeito, e aí você vai saber se você vai querer caminhar comigo ou não. Porque cada vez mais que nós estamos juntos, as nossas qualidades vão ficando expostas. E os nossos defeitos também. E é por isso que nós temos que pagar um preço em favor dos nossos relacionamentos neste lugar. Glória a Deus. Efésios 4:2 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Gente, vocês prestaram atenção nessa palavra? Esforçando diligentemente. Unidade é um esforço. Preservar a unidade é um esforço. E tem que ter diligência. Tem que trabalhar para que a unidade permaneça firme. Amém? Isso é crescimento espiritual. Estou falando sobre maturidade espiritual, crescer pela comunhão. Um outro obstáculo que nós encontramos para estabelecer comunhão e unidade com o irmão é a falta de compreensão da idade espiritual que cada irmão possui. Porque nós temos uma idade biológica, mas nós temos também uma idade espiritual. Passei da linha dos 40, tenho minha idade biológica, mas eu tenho também a minha idade espiritual. E na minha idade espiritual, eu posso ser um bebê espiritual, mesmo fazendo parte da igreja há tanto tempo, eu ainda posso ser um bebê espiritual. Ou eu já posso ser maduro espiritualmente. Então uma das coisas que eu preciso é ter discernimento sobre aqueles irmãos que já amadureceram e aqueles que ainda continuam crianças. E aí eu preciso saber de que forma eu vou me relacionar com esse irmão. Ah, João, mas ele já tem 15 anos de crente. Já tem tanto tempo na igreja. Pois é, mas ele não cresceu. Então é aquele irmão do mimimi. É aquele que você tem que ir bem devagarzinho, bem com cuidado, que qualquer coisa machuca ele. Mas ele já tem um tempão que está na igreja. Ele já tem um tempão que está no Senhor. Mas ele é um crente raquítico. Ele não cresceu. Ele é um crente criança. Ele é um crente bebê. Nós fazemos parte de um lugar onde nós temos contato aqui com bebês,
com crianças e com adultos espirituais. Espiritualmente falando, nós temos bebês, nós temos crianças, nós temos jovens, nós temos adolescentes e nós temos adultos espirituais neste lugar. E nós temos que discernir a idade espiritual de cada um, porque a idade espiritual de cada filho aqui não tem nada a ver com o tempo que o filho tem de cristão. A sua idade espiritual não tem nada a ver com o tempo que você tem de crente. Porque você pode ter 1 ano de crente e já está lá adiantado na sua idade espiritual. Você pode ter 10 anos de crente e ser um crente raquítico. A idade que nós temos no corpo de Cristo não revela a nossa idade espiritual. Você pode avançar espiritualmente aí, correr atrás, avançar nas etapas aí e se tornar um crente maduro mais rápido do que aquele que já tem 10, 15 anos aqui. João 13:1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os discípulos de Jesus estavam no mundo e mesmo assim Jesus os amou. Jesus não esperou que os discípulos melhorassem. Jesus amou a turma quando a turma estava sofrida. Romanos 5, verso 8, a Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor pelo fato de Jesus ter morrido por nós. Quando nós ainda éramos pecadores. Então, queridos irmãos, eu preciso amar você, você precisa me amar na minha idade espiritual e eu preciso amar você na sua idade espiritual. Isso é maturidade, amém? Porque uma outra dificuldade da igreja, uma das grandes frustrações da igreja é que nós amamos pessoas imaginárias. Nós idealizamos o pastor perfeito que queremos ter. Nós idealizamos o irmão perfeito, o esposo perfeito, a esposa perfeita. Nós queremos aquela pessoa que não erra. Só que essas pessoas não existem. Essas pessoas aí são imaginárias. O que existe aí são pessoas de carne e ossos. E que vivem no mundo real, pessoas cheias de falhas. E que pode te ferir, pode te desapontar, te decepcionar a qualquer momento. É aí que o poder da unidade vai ser testado. É no momento do desapontamento, é no momento da decepção que nós vamos ser testados. E aí eu digo para você, bem-vindo, querido, ao mundo real. Um outro obstáculo da comunhão é a igreja virtual. As pessoas, elas têm trocado os cultos de comunhão pelos cultos da internet. Elas têm aberto mão de um pastoreio presencial, de um acompanhamento por pastores virtuais. Ai meu Deus, eu não sei o que eu devo fazer em relação à minha vida conjugal. Então eu vou assistir o pastor fulano da internet, porque ele vai me dar uma palavra. E aí ela vai lá para a internet, e ela pega o pastor que trata do assunto conjugal, para ouvir o pastor. Aí eu não sei o que eu posso fazer em relação à depressão. Então eu vou ouvir o pastor fulano, porque ele é bom nesse assunto. E aí tem pessoas tratando o corpo de Cristo agora de forma virtual. Nós precisamos ser apacentados por pastores que nós conheçamos a história de vida do pastor. Pastores que nós enxergamos os defeitos e as virtudes. Qualquer ministério, irmão, ou grande ou pequeno, visto de longe, parece que está perfeito. Mas quando você encosta, você começa a ver os defeitos. É em qualquer lugar que você for. Se você está de longe, você está enxergando, meu Deus do céu, eu queria fazer parte. Encostou, começa a ver os defeitos. Marcos 11, verso 13, Jesus estava indo a Jerusalém e Jesus enxerga uma figueira. Olha o que a palavra de Deus diz. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, irmãos, muitas vezes a gente olha o ministério lá de longe e o ministério está cheio de folhas. Bonito. Está lindo. Meu Deus, e fica bonito, né? E na internet fica bonito demais, porque na internet fica tudo maquiado. Na internet é tudo show de bola. Mas quando a gente se aproxima, nós vamos entender que existe defeito, como aqui também existe. Então, muitos que estão congregando na igreja virtual estão desmembrados. Está fora do corpo. Uma das dificuldades que nós encontramos também para estabelecer comunhão uns com os outros é a ausência de comunhão entre o corpo e a cabeça. A ausência da comunhão com Cristo. E aí ele quer ter comunhão com o corpo de Cristo, mas não tem comunhão com Cristo. E não tem como você ter
comunhão com pessoas que não têm comunhão com Jesus. Não tem como você ter comunhão com pessoas que não têm comunhão com o corpo de Cristo. Eu não estou falando do ímpio que você vai evangelizar. Eu não estou falando daquele colega de trabalho, mas eu estou falando daquelas pessoas que se dizem crentes em Jesus e que você quer manter comunhão com uma pessoa que não tem mais comunhão com o corpo e comunhão com Jesus. Essa pessoa vai contaminar você. Eu não estou falando que você não deve acompanhar aquele crente que está fraco, que está precisando de ajuda. Gente, eu caminho com a pessoa em arrependimento. A pessoa está arrependida, eu caminho com ela. Mas eu não caminho com gente em pecado, não. Se a pessoa está disposta a se arrepender, nós vamos caminhar. Mas se a pessoa quer permanecer no pecado, não é comigo. Estou fora. Então nós precisamos começar a definir o que é unidade, o que é comunhão. Amém, gente? Então quando uma pessoa está desligada da cabeça, ela deixa de receber os comandos da cabeça, ou seja, ela deixa de receber os comandos de Jesus. As atitudes de uma pessoa desligada de Cristo vai ser atitude de ímpio, vai ser atitude de gente mundana. E o que eu quero fazer com uma pessoa dessa? Com uma pessoa que não tem comunhão com Jesus, com uma pessoa que não tem comunhão com a igreja? Ela não quer a sua ajuda, ela não quer o seu conselho. Ela vai destruir a sua comunhão e a sua unidade da igreja. Ela só sabe falar mal da igreja hoje. Porque hoje o que tem de gente falando mal da igreja não é brincadeira. Principalmente essa galera que se diz agora desigrejada. Já me mandaram um texto da internet de um irmão que ligou para o apóstolo Paulo. Paulo, eu quero congregar em Coríntios. Paulo, não vai não. Que aqui tem um homem, um jovem aqui que está tendo relação com a madrasta. Aqui o povo aqui está levando os outros para a justiça. Ah, então eu quero ir para Colossenses. Não vem para cá não. Porque aqui o povo está adorando os anjos. Ah, então eu vou para Tessalônica. Não vem para aqui não, porque aqui o povo não quer trabalhar. Ah, então eu vou para Tiatira. Ó, Tiatira tem uma profeta aqui chamada Jezabel que está se prostituindo com os meninos tudo aqui. Não vem para cá não. Ah, eu vou para Éfeso. Ó, está esquecendo o primeiro amor. Então eu vou para Pérgamo. Em Pérgamo tem a doutrina de Balaão, tem a doutrina de Balaque, que já está dentro da igreja. Então eu vou para Laodiceia. Pois é, o povo é morno. Laodiceia, o povo dá uns glória a Deus de vez em quando, domingo aparece na igreja, mas segunda-feira vai viver sua vida particular, não tem mais comunhão com Cristo, então não vem para Laodiceia não. Irmãos, toda igreja vai ter dificuldade, vai ter defeito. Mas se nós estivermos dispostos a estabelecer unidade e comunhão neste lugar, nós vamos começar a enxergar as qualidades do corpo de Cristo aqui. E vamos caminhar com os nossos defeitos. Eles não vão sumir. Eles vão continuar aqui até Jesus tratar. Mas nós vamos crescer em unidade, em comunhão e compreender o erro e o defeito do irmão e tentar ajudar o nosso irmão. Glória a Deus. Por exemplo, hoje à noite aqui o corpo de Cristo está ativado nesse lugar. E a Bíblia diz que quando o corpo está ativo, a Bíblia diz que uns têm cânticos. Aqui em 1 Coríntios 14, 26 diz: que fazei, pois irmãos, quando vos reunis, uns têm, ou seja, quando quem? Quando o que acontece? Quando vos reunis. Como é que a gente vai se edificar se não está junto, se não está reunido? Aí a Bíblia diz assim: uns têm salmos, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro línguas e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação do corpo. Como é que o cara vai congregar só? Como é que ele não quer fazer parte do corpo de Cristo? Então ele vai profetizar para si mesmo, ele vai doutrinar a si mesmo, ele vai orar em língua, ele mesmo vai interpretar. Ele vai fazer tudo, ele vai ser a igreja, sozinho em casa. Então, queridos irmãos, existe um preço nesses últimos dias a ser pago em favor da unidade do corpo de Cristo. Existe um preço a ser pago em favor do crescimento espiritual, e crescer em unidade é uma dessas formas. Amém, querido?